Estados Unidos confirmam restrição de vistos e outras sanções mais contra autoridades que, segundo eles, são cúmplices de censura contra americanos. Isso impacta uma série de autoridades brasileiras, segundo lista prévia, e a gente vai falar um pouquinho sobre as principais repercussões, não só na geopolítica da América Latina, mas principalmente a resposta que o Brasil dará para essas sanções. Mauro Vieira, nosso chanceler, já se pronunciou. Falar um pouquinho também, cara, sobre o importante encontro de Ucrânia e Alemanha, Friedrich Merz e Zelensky, que garante um repasse de verbas de 5 bilhões, a construção de mísseis de longo alcance em conjunto para deter a Rússia, e o Friedrich Merz colocando que sanções econômicas vão ser importantes, como a não compra, por exemplo, de combustíveis, petróleo dos russos, como a forma de pressionar o Putin pela paz. A Alemanha, segundo declarações, vê que existe sim uma chance de vitória nesse momento de caos econômico, segundo a Alemanha, dos russos. Será que ele está correto? A gente tem a Rússia já respondendo e colocando ameaças, colocando que retaliações contra essa produção conjunta vão acontecer e que os alemães estão loucos e já estão envolvidos na guerra. Falar um pouquinho também, galera, sobre a reunião que foi proposta pelo mediador russo, colocando que o dia 2 de junho, lá em Istambul, teremos uma nova reunião entre a comitiva ucraniana e a comitiva russa, mas que o Zelensky não gostou muito da ideia não, hein? Ele quer um encontro trilateral e o Trump já concordou entre Trump, Zelensky e Putin. E a gente tem a própria agência Reuters dando já alguns prenúncios de quais seriam as pré-condições do memorando que os russos desenvolveram para traçar um processo de paz. Vale lembrar que algumas coisas mais tradicionais, mas algumas novidades importantes, como por exemplo, a Rússia estaria considerando ceder parte dos ativos russos congelados para a reconstrução do território ucraniano. Enquanto isso, pessoal, Elon Musk, que está nos seus últimos dias de governo, já começa agora a criticar o governo Trump, pois é, né? Será que a gente vai ter um racha entre Elon Musk e Trump? E falar um pouquinho também sobre o Trump, que garante que o Canadá está, sim, nesse momento, considerando virar o 51º estado americano, depois de uma proposta que ele fez para o Mark Carney. O que será que ele falou para o Canadá, hein? Enquanto isso, nós temos Israel colocando que pode realizar um ataque dentro de 7 horas contra instalações nucleares iranianas, mas o Trump já dando um chega para lá, alegando que vai exigir para o Benjamin Netanyahu que isso de fato não aconteça. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa queridíssima parceiraça do canal. Você tá em risco, e eu não tô nem brincando, hein? Nesse momento, você que tem todas as suas informações pessoais, profissionais, nos seus equipamentos, notebooks, celulares, você tá em risco. Pessoas de má fé podem ter acesso às suas informações pessoais e profissionais e fazer coisas ruins, inclusive com essas informações. Se você, assim como eu, tem uma baita preocupação em relação à sua segurança e principalmente da sua família, galera, tem acesso ao VPN do Surfshark. Eu tenho uso e posso recomendar bastante para vocês. Hoje com o VPN, por exemplo, eu me sinto totalmente tranquilo quando eu fazer a transferência do meu notebook, do meu celular para um outro equipamento, porque eu sei que o VPN ele vai criptografando ali os dados e impedem que pessoas de má fé tenham acesso às minhas informações. Até para fazer uma transferência bancária, galera, tem que ter confiança, hein? Hoje eu me sinto seguro, por exemplo, até de conectar no Wi-Fi público. Fora que o VPN ele tem várias outras serventias, como por exemplo, mudanças constantes de IP, e você pode colocar, existem centenas de servidores diferentes em vários países diferentes, que te dão acesso a benefícios exclusivos. Por exemplo, tem uma série que você quer assistir que só saiu no serviço de streaming lá dos Estados Unidos. Você muda a sua geolocalização e tem acesso àquele conteúdo exclusivo. Vai viajar, por exemplo, o preço de passagem, de aluguel de carro, de hotel, tudo muda de acordo com o seu equipamento e com a sua geolocalização. Para ter acesso a benefícios exclusivos, é só você ter acesso ao VPN do Surfshark. Galera, de verdade, fica mais barato que uma balinha, ainda mais que o benefício que o VPN te dá acesso a compartilhar a sua conta com várias outras pessoas diferentes e conectar também equipamentos diferentes. É celular, notebook, videogame. Além do que, com o meu cupom RICARDO, você tem acesso a 4 meses extras. Galera, então não vacila, tá? Para a sua segurança, segurança das suas informações, da sua família, tem acesso ao melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. Então, pessoal, se liguem, Surfshark, melhor VPN do Brasil, eu uso, tenho muita confiança e acho que faz sentido para vocês também que são minha audiência. Só compartilho produtos e serviços que eu considero assim primordiais e essenciais que ajudam no dia a dia. E é muito baratinho, galera, tá? Então, link na descrição.
Bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu falei para vocês na introdução, vinha um papo já recente, até porque o Marco Rubio, ele tinha sido perguntado, que é o secretário de Estado, e ele falou que possíveis sanções contra autoridades, como por exemplo Alexandre de Moraes, poderiam vir de atitudes do Congresso ou do próprio Poder Executivo dos Estados Unidos, e elas de fato aconteceram. A gente teve o Marco Rubio, que não citou alvos específicos, mas falou sobre a América Latina, que ele vai restringir vistos de autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a americanos. Por que isso vem acontecendo, né? O próprio Marco Rubio colocou que, segundo a postura, segundo a Constituição americana, é inaceitável, por exemplo, que autoridades que emitam ameaça a emitir mandatos contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por publicações ou redes sociais saiam inatingidos de processos americanos e garantem também que autoridades que exijam políticas globais de moderação de conteúdos ou se envolvam em atividade de censura que atinge os Estados Unidos possam entrar no país. Então, ele, segundo o princípio que cabe ao secretário de Estado americano, deliberou que não tolerará a violação à nossa soberania, ainda mais quando minam o direito à liberdade de expressão. Cara, muito possivelmente citando, né? Que algum tipo de exclusão de conteúdo em plataformas digitais, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o YouTube, plataformas que são de fato dos Estados Unidos ou pertencem a empresas americanas, atinjam pessoas que estão residentes nos Estados Unidos, mesmo que não tenham cidadania americana ou que sejam cidadãos americanos. Isso pode estar no sentido, porque a gente sabe, né? Qual é a versão de parte dos políticos brasileiros e dos nossos juízes, nossos ministros da STF? É que algumas postagens que foram feitas nessas plataformas atentavam contra a democracia e por isso precisavam ser derrubadas. E aí, segundo a interpretação deles, por mais que a plataforma seja dos Estados Unidos, elas estão atuando em solo brasileiro e já que estão no território brasileiro, ou seguem a legislação nacional ou elas não podem atuar em território nacional. Interpretação deles. Quando a gente fala de parte dos políticos brasileiros, até o Eduardo Bolsonaro, né, por exemplo, que está nos Estados Unidos e está sendo a força de mobilização dessa base que é contra as ideias da nossa Suprema Corte e de parte da política brasileira, eles alegam que, na verdade, está havendo uma censura, uma restrição da liberdade de expressão, já que essa suposta violação da democracia, segundo esses políticos, não passa de uma tentativa de perseguição contra opositores políticos. Então, algumas figuras como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, o próprio Monark, o Alan dos Santos, enfim, todas essas figuras estão sendo, segundo eles, perseguidos pelo STF, não porque atentaram contra o sistema eleitoral brasileiro ou coisa que valha, mas sim porque eles, de fato, fazem parte de uma oposição ao governo brasileiro. Os Estados Unidos, por enquanto, não liberaram nenhuma lista, mas já começa a circular alguns nomes prévios. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rodrigo Barroso, o procurador-geral da República Brasileira, cara, nomes fortes. E lembrando que não é só a questão de restrição de vistos, mas eles podem também bloquear, isso já aconteceu com outras pessoas, né? Bloquear acesso, por exemplo, a plataformas, a contas que tenham, por exemplo, residência, sede nos Estados Unidos. Uma conta de Instagram, por exemplo, né? Uma conta do Facebook, uma conta do YouTube, o seu Gmail, não vou conseguir mais assistir o vídeo do professor Ricardo Marcílio, cara, não dá pra viver assim, né? Tô brincando, né? Claro, tá. Mas assim, a gente tem banimento de conta da Microsoft, até, por exemplo, professor, o cara tem, por exemplo, investimentos nos Estados Unidos. Isso pode ser restringido também. Mas caso o seu banco aqui no Brasil tenha algum tipo de ligação também econômica, em determinado grau, com algum tipo de coligação com o sistema americano, isso também pode ser alvo de sanções. E os Estados Unidos, como o país mais globalizado do planeta, com uma instituição financeira muito sólida, tem tentáculos em praticamente todos os países do mundo. Então isso pode transformar o cidadão em um pária internacional. Se de fato isso acontecer, a gente tem que ver como que o governo brasileiro vai responder a isso, porque a gente já teve declaração, por exemplo, notas do Partido dos Trabalhadores, que é o partido atualmente que está no poder, alegando que isso é um atentado à soberania nacional. A gente já teve declarações do próprio Gilmar Mendes, né, que é o decano aí do nosso STF, colocando também que isso atenta contra as políticas brasileiras, uma intervenção, uma ingerência dos Estados Unidos em solo brasileiro. Por enquanto, as notificações oficiais que nós tivemos de pessoas importantes do governo brasileiro, a partir dessa declaração dos Estados Unidos, vem do Mauro Vieira. O Mauro Vieira, galera, colocou que o interesse nacional está em primeiro lugar, até fazendo
colocação do próprio Barão de Rio Branco, alegando que o Brasil não tem alianças ou parcerias incondicionais, que o interesse nacional está em primeiro lugar. Não sei se com isso ele quer dizer que tem que respeitar as autoridades brasileiras, não pode sancionar as autoridades brasileiras, e isso pode causar uma ruptura da aliança com os Estados Unidos. Será que foi isso que ele quis dizer? Ficou muito isso. E, aliás, ele tentou não se comprometer em cada uma dessas falas. Depois, por exemplo, quando foi perguntado, tá, mas, poxa, vamos banir o visto de autoridades brasileiras. Fala assim, olha, a escolha de quem concede visto ou não, isso depende de cada um dos países. Os americanos têm autonomia para conceder para quem eles quiserem. Mas depois, por exemplo, foi lá e falou que as empresas que atuam no Brasil devem respeitar a legislação local e devem respeitar a soberania brasileira. Então ele ficou, chove não molha, né? Então, deu uns pitacos assim, dando a entender que o Brasil não vai gostar dessa atitude, quando de fato ela se tornar oficial, vamos ver quem que vai ser sancionado, eventualmente, né, perder o direito de entrar nos Estados Unidos, os seus familiares, e até bloqueio de algumas contas com a ligação dos Estados Unidos, para ver a resposta do Brasil. Vale lembrar que essas sanções, por mais que o Marco Rubio tenha falado sobre a América Latina, também podem envolver políticos europeus, porque a discussão também sobre defesa da democracia, liberdade de expressão, também tange a relação entre Estados Unidos e o continente europeu. Vale lembrar, pessoal, que aqui no Brasil, por exemplo, quem está sendo o principal responsável por mediar junto às parlamentares, enfim, é o Eduardo Bolsonaro, né? E a gente teve esse inquérito sendo agora com responsabilidade do Alexandre de Moraes, porque ele alega que, na verdade, hoje existem deputados, né, ou pessoas que se afastaram, que claramente é o Eduardo Bolsonaro, que estão atuando contra autoridades do Brasil nos Estados Unidos, também causando uma ingerência, uma falta de soberania no território brasileiro. Que nem eu falei, galera, meu canal não é de política, não quero entrar nesses detalhes, isso é uma loucura, porque eu sei que os nervos vão à flor da pele, as pessoas perdem a razão, né? Meu canal é de geopolítica, tentar analisar as principais consequências geopolíticas. Temo que se de fato se consolidar isso, a gente pode ter um afastamento diplomático de Brasil e Estados Unidos, e claro, isso é um espaço gigantesco para que a China se aproxime do país mais importante da América Latina, que é o Brasil. Será, pessoal, que de fato isso vai rolar? Ponto importante, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também uma importante reunião entre Friedrich Merz, que é o atual chanceler da Alemanha, que promete fazer a Alemanha a potência militar mais forte do continente europeu, pacotes econômicos de centenas de bilhões de euros em aspecto militar, aumentar, por exemplo, o número de reservistas e revalorizar o exército alemão, coisa que não acontecia pelo menos desde o final da Guerra Fria. E o Friedrich Merz, ele se mostra muito mais aliado do Zelensky, aliado da Ucrânia na guerra contra a Rússia, do que era, por exemplo, o Olaf Scholz. Acho que está muito claro isso, né? Pois bem, galera, nessa reunião que foi estabelecida entre os dois, a grande, assim, pergunta que rolava era se finalmente a Alemanha ia ceder os mísseis Taurus. Os mísseis Taurus, que são mísseis de longo alcance, até 500 km de capacidade, ou seja, são superiores, mais tecnológicos que os Scalp, que o Storm Shadow, por exemplo, franceses e britânicos, se a Alemanha finalmente ia fornecer. Ele evitou falar sobre isso, não confirmou, mas também não falou que não vai fornecer, mas eu diria que ele foi até além, tá? O Friedrich Merz colocou que ele vai viabilizar armas de longo alcance e uma produção conjunta com os ucranianos. Que ele não vai falar mais sobre detalhes publicamente, porque isso seria dar munição, né? Literalmente quase, né? Para os russos. Colocou também, um pacote de 5 bilhões de euros em direção à Ucrânia e mais um pacote de ajuda militar. Assim, a cara do Zelensky era uma cara de satisfação. Poxa, se os Estados Unidos estão reticentes em apoiar a Ucrânia, a Alemanha, com Friedrich Merz, que é a principal potência do continente europeu, está querendo retomar o protagonismo militar, e o Friedrich Merz é um cara totalmente aliado do Zelensky. O Zelensky falou que não concorda em cooperar, nós concordamos em cooperar e já assinamos acordos para a construção e desenvolvimento de instalação de produção desses mísseis. Ou seja, não é um plano futuro de construir os mísseis, já está sendo construído. Então, além de possivelmente o Taurus, não foi confirmado, mísseis construídos conjuntamente, não sei se na Alemanha, na Ucrânia, na Polônia, não sei, né? Mas vão ser aí produzidos contra a Rússia. Os russos chamaram isso de loucura. O Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, alegou, poxa, com essa declaração a Alemanha já faz parte da guerra. Aliás, eles estão trilhando o mesmo caminho que os levaram à ruína no século passado.
A gente sabe que sempre que possível, a Rússia faz questão de fazer algum tipo de sátira em relação ao passado, principalmente com a Segunda Guerra Mundial e a derrota do exército alemão pelo Exército Vermelho, né? É fato. E aí ele falou também que as decisões de Berlim nesse momento estão gerando confusões, que ele esperava que políticos mais responsáveis e que tomassem medidas corretas para acabar com essa guerra, mas na verdade o que existe é o contrário. O próprio chefe do Comitê para a Defesa da Duma, ou seja, do parlamento russo, deixou claro que ele vai fazer uma resposta que vai ser a Rússia, né? Uma resposta dura, assimétrica e sensível contra as declarações da Alemanha. A Alemanha está se envolvendo diretamente no conflito. O Friedrich Merz, por exemplo, garantiu que, além de tudo, ele não vê uma chance de paz em curto prazo, alegando, por exemplo, que ele vê nesse momento uma chance de vitória contra os russos. Por quê? Principalmente do ponto de vista econômico. A gente teve alguns dados que foram apresentados, por exemplo, a gente sabe que o petróleo nesse momento está com uma queda de preço em relação aos últimos meses, aos últimos anos, e a Rússia depende muito da exportação desse combustível fóssil. É fato, cara, que se o petróleo está mais barato, isso gera menos lucro para os russos. Segundo dados da Alemanha, a gente já tem hoje a Rússia com quase 40% do seu PIB gerado sendo deslocado para uma situação de guerra. Isso é insustentável em longo prazo. Ao mesmo tempo que a Rússia, por conta desses altos gastos públicos, passa por um processo inflacionário e, para controlar essa inflação, aumenta os juros para atrair capital estrangeiro e evitar que haja uma inflação descontrolada no país. Isso é insustentável a longo prazo. Ou seja, hoje a Alemanha vê que um bloqueio econômico, colapso econômico, pode ser uma proposta, né, uma obrigatoriedade de acelerar o processo de paz ou obrigar o Putin a negociar um processo de paz. Tanto que ele anunciou que o Nord Stream, tanto 1 quanto 2, eles vão ser congelados por tempo indeterminado, pelo menos enquanto ele for o chanceler, o primeiro-ministro, para não dar motivo para reconstrução, dinheiro para reconstruir o território da Rússia ou a própria economia da Rússia. Ou seja, a Alemanha hoje vê a chance de mais sanções, pressões políticas, pressões econômicas, com a chance de acelerar o processo de paz. Vale lembrar que na contramão, a gente tem informações dando conta que, na verdade, quem sofre com moral baixa das suas tropas é a Ucrânia, que a Rússia consegue fazer ataques sensíveis, seja com drones, contra posições militares, e que já está mobilizando mais de 50 mil militares para invadir o território nordeste da Ucrânia, território de Kharkiv e território de Sumy. E aí, pessoal, qual análise estão certas, né? Depende aí muito da mídia que você for se referenciar. Mas fato é que a Alemanha está envolvida agora na guerra e o Friedrich Merz, olha, o cara de fato, se o Olaf Scholz não entregava nada do ponto de vista geopolítico, não vou vencer os tauros, a gente tem que tomar um pouco cuidado com a Rússia, manter um respeito mútuo, o Friedrich Merz aparentemente ali, cara, tá, né, bem enfático, contrário à posição dos russos. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve, galera, o Vladimir Medinsky, que é um assessor do Putin, o principal mediador, inclusive, do processo das negociações que rolaram em Istambul, anunciando que já tem uma nova data, porque o memorando, ele fala, olha, o acordo que foi estabelecido quando a comitiva ucraniana e a comitiva russa se reuniram, era que cada um produziria um memorando e a gente trocaria as experiências para saber quais são os pontos de convergência para tratar um processo de paz. A Rússia fala que o memorando está pronto, foi produzido, então no dia 2 de junho vai ter uma cúpula, novamente não é Zelensky, Putin e Trump, mas a comitiva ucraniana e a comitiva russa, se de fato essa reunião acontecer, para tentar tratar uma proposta de cessar-fogo. O Zelensky, pelo contrário, falou que não, que ele quer fazer, claro, um encontro, mas que não tem que ser uma comitiva ucraniana ou uma comitiva russa. Ele quer um encontro bilateral com Putin. Ah, não pode ser um encontro bilateral? Que seja um encontro trilateral, então, com a presença do Zelensky, a presença do Trump e a presença do Putin. Vale lembrar, galera, que o Kremlin já rejeitou várias vezes isso, alegando que ele até aceita fazer um acordo ali trilateral ou bilateral, desde que alguns acordos prévios sejam estabelecidos, alegando que geralmente você tem pré-condições estabelecidas entre representantes e não um chefe de governo e outro chefe de governo numa situação de guerra, tratando as iniciativas de um processo de paz. O próprio Trump colocou que ele aceita. Ele falou, olha, também estou pronto para essa reunião. E, aliás, deixando claro, a gente ainda só não, aparentemente está cansando, né, as próprias declarações. Pô, o Putin tá maluco, o Trump falou, né? Ele colocou que ainda não aplicou sanções contra a Rússia porque sabe que as sanções atrasariam uma negociação, um processo de paz. Mas que a paciência está se esgotando com o governo russo.
Professor, quer dizer então que a Rússia finalmente já fez esse memorando? Aparentemente sim. E a agência Reuters teve acesso, ouvindo algumas fontes russas, ao que foi colocado nesse memorando, que vai ser entregue no dia 2 de junho, segundo o governo da Rússia, numa cúpula entre a cúpula ucraniana e a cúpula russa, um encontro para tratar do cessar-fogo. Algumas informações prévias, tá? A gente teve, por exemplo, o Putin querendo garantias por escrito de lideranças europeias de que a OTAN não vai continuar a sua expansão para o leste. A gente sabe, galera, que hoje a OTAN, ela conta, né, com um acordo militar, que chama Acordo Militar de Portas Abertas, ou seja, países que quiserem ingressar na OTAN, se os outros membros concordarem, claro, e cumprir alguns pré-requisitos, estão disponíveis. E isso vale para a Geórgia, isso vale para a Ucrânia, isso vale para a Moldávia. Todas as regiões que têm problemas com regiões separatistas da Rússia, seja a Transnistria, seja a região de Donbás, seja o território da Ossétia do Sul e da Abcásia, por exemplo, da Geórgia. Então o Putin ele quer garantias por escrito que a OTAN não vai continuar sua expansão para o leste. A gente sabe, cara, que, por exemplo, houve um acordo ali em 2008 na Romênia, uma reunião da OTAN em Bucareste, que definiu, por exemplo, que Geórgia e Ucrânia um dia participariam do processo de integração da OTAN. O Putin fala que não aceita isso. Aliás, a Rússia concorda, por exemplo, que isso é até um ponto positivo, talvez um avanço, né, nas propostas. Segundo alguns informantes, o que está nesse memorando é que a Rússia aceita que parte das reservas que estão congeladas sejam destinadas para a reconstrução da Ucrânia. Acho também que o Putin aceitou, porque eu acho que a Europa não ia devolver de qualquer jeito, tá? Mas enfim, né? Cara, parte das reservas congeladas e dos juros dos ativos congelados podem ser utilizados como garantias de empréstimo para a reconstrução do território ucraniano. E um dos informantes colocou ali para Reuters que o Putin já deixou bem claro. Poxa, caso não aceitem, os líderes ocidentais perceberão que a paz amanhã somente será mais dolorosa. A gente quer o fim das sanções, a promessa que a OTAN não vai se expandir para o leste, e a gente até aceita partes dos nossos ativos congelados utilizados para a reconstrução da Ucrânia. Isso são algumas das pré-condições. Se existem mais no memorando, a gente vai ter que esperar, confirmadamente mesmo, no dia 2 de junho para conseguir saber. Confesso, cara, que eu estou um pouco curioso. Acha que pode avançar algum tipo de processo de paz? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também o próprio Elon Musk, que eu falei para vocês, né, anunciou ontem a confirmação que não vai renovar o seu acordo com o governo federal, alegando que o seu trabalho no Dodge, ele poderia ter sido melhor, mas ele considera que foi um trabalho relativamente eficiente. Inicialmente, o Elon Musk, ele falava que o Departamento de Eficiência Governamental iria economizar cerca de 2 trilhões de dólares. Isso é um PIB do Brasil. Eu falei para vocês que era muito difícil, de fato, que isso acontecesse. E no final das contas, ele acabou conseguindo economizar de 160 bilhões a 100 bilhões. Cara, convenhamos que assim, né? É um número importante, claro. Algumas medidas impopulares também, mas é um número ali, né? Acho que sensível, vai, para uma questão de 2, 3 meses que o Elon Musk ficou no poder. Ou pelo menos, né, controlando o Departamento de Eficiência Governamental. Só que nesse meio tempo, a gente teve a aprovação na semana passada daquela grande legislação do governo Trump, que é o The Big Beautiful Bill, ou seja, ele promoveu uma série de isenções fiscais, ao mesmo tempo que cortou alguns gastos públicos, alegando que isso vai incentivar a atividade econômica dos Estados Unidos e vai cortar gastos desnecessários no setor de educação, setor de saúde, assistência social e coisa que valha, né? O Elon Musk ficou, cara, olha, acho que, assim, muito triste com a situação. Ele mesmo falou que ele está decepcionado com o Big Beautiful Bill, alegando que minou e acabou com todos os esforços do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, que foi uma grande decepção. Por quê? O Congresso dos Estados Unidos fala que, apesar de cortar gastos públicos, essa renúncia fiscal, essa queda na arrecadação de impostos, pode fazer com que os gastos federais aumentem 3,8 trilhões até 2034, elevando a dívida para 32 trilhões de dólares, ou seja, representando 120% do PIB dos Estados Unidos. Isso está fazendo com que agências de investimento internacionais, como a agência Moody's, por exemplo, rebaixe a nota dos Estados Unidos e haja um risco de insegurança. Um risco de insegurança é que os Estados Unidos não conseguirão assumir os seus compromissos em relação aos títulos públicos, em relação à dívida, tanto interna como a dívida externa.
Elon Musk nem bem saiu do governo, já começou a fazer algumas críticas ao governo Trump. Será, pessoal, que a lua de mel, entre aspas, entre os dois acabou? A gente teve também o governo Trump colocando que o Canadá está sim interessado e considerando fazer parte finalmente do território americano. Acho muito que o Trump exagerou, tá? Por quê? A gente tratou aqui nos últimos vídeos da proposta do Domo de Ouro, né, The Gold Dome, que foi feita ali pelos Estados Unidos, com a ideia de gastar cerca de 175 bilhões de dólares, o equivalente mais ou menos a R$ 1 trilhão, numa espécie de cúpula que conseguiria, segundo o Pentágono, segundo o Pete Hegseth, defender de mísseis de cruzeiro, de mísseis balísticos, de drones, tanto convencionais como nucleares, e contaria com equipamentos tanto marítimos, terrestres, aéreos e até mesmo espaciais. A própria Coreia do Norte falou que isso é uma guerra espacial e que há um risco nuclear espacial hoje. A China pediu ações, a Rússia também pediu ações, e eu diria que os inimigos dos Estados Unidos estão inconformados com esse Gold Dome, com esse domo de ouro, né? Mas, independente dessas questões, a gente sabe que a parceria militar entre Estados Unidos e Canadá é gigantesca. Os dois fazem parte, por exemplo, dos Five Eyes, que compartilham inteligência entre eles. Eles fazem parte, por exemplo, da OTAN, claro, né, que é a agência aí, a Aliança Militar, feita pelos americanos em 1949, e fazem parte do NORAD, que é uma cúpula, um acordo militar entre os países da América do Norte, ou seja, né, entre Estados Unidos e Canadá. E aí os Estados Unidos ofereceu o Mark Carney. Vocês sabem, né, que a gente está com a proposta aqui de fazer o Domo de Ouro. Vocês sabem que se vocês virarem o 51º Estado americano, vocês vão ter acesso a esse benefício de defesa de graça. E claro, se vocês não concordarem, basta vocês pagarem uma contribuição pequena de cerca de 61 bilhões de dólares, que aí de fato vocês vão poder participar do Domo de Ouro. Segundo o governo Trump, depois de ouvir a proposta, o Canadá estaria considerando ser o 51º Estado americano. Vale lembrar, pessoal, que o Canadá não respondeu a essas afirmações do Trump que o Canadá estaria considerando, e o próprio Mark Carney já falou que acha importante, sim, está negociando fazer parte do Domo de Ouro para a segurança do território canadense, mas que não vai abrir mão da soberania do Canadá em troca de uma defesa aérea, uma defesa antimísseis. Acho, de novo, que é muito mais retórica do governo Trump do que, de fato, uma sensibilidade ou vontade do Canadá de pertencer ao governo americano. E para finalizar, pessoal, a gente teve notícias que foram divulgadas e o governo israelense já negou, embora o New York Times fale que não é exatamente uma negativa do governo de Israel que desmente as afirmações, que Israel estaria se preparando para atacar posições nucleares do Irã. A gente sabe que Estados Unidos e Irã estão meio às negociações muito difíceis, mediadas por Oman, para tentar estabelecer um novo acordo nuclear. O Irã alega que ele abre mão de urânio enriquecido acima de um determinado limite ali, né? Porque seria para fins bélicos, só que ele quer manter o seu programa nuclear, com vistorias internacionais, tudo direitinho, só quer manter o programa nuclear para fins pacíficos, para fins, por exemplo, energéticos e fins medicinais. Os Estados Unidos alegam que todo o programa nuclear tem que acabar. Esse impasse existe e Israel está ficando incomodado, porque enquanto o impasse existe, Israel fala que o Irã está desenvolvendo seu arsenal bélico nuclear que pode ameaçar a existência de Israel. Segundo o New York Times, e que foi repercutido por mídias israelenses, Israel cansou. E como Israel cansou, eles estão se mobilizando e podem realizar um ataque surpresa numa conjuntura, numa preparação, desde o Benjamin Netanyahu apertar o botãozinho, ou seja, autorizo, ao ataque ser realizado de 7 horas. Ou seja, inviável para os Estados Unidos ter algum tipo de negociação para evitar esses ataques. Mas o Trump também deixou claro que ele pediu para o Benjamin Netanyahu para adiar o ataque porque pode ser inapropriado, alegando que Estados Unidos e Irã estão tendo sim boas conversas, que se fizermos um bom acordo, salvarão uma série de vidas. Ou seja, aparentemente o Trump está pedindo um pouco mais de paciência para o Benjamin Netanyahu para que um ataque não seja feito contra os iranianos. Será, galera, que vai rolar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.